agora temos o engenheiro João Gabriel de Farias, que está finalizando o seu mestrado como bolsista desse projeto de P&D. O João Gabriel, então, vai falar das questões ligadas a machine learning, utilizando isso na previsão de geração eólica de horizontes de até 120 horas. Por favor, João Gabriel. Gostaria de agradecer a presença de todos. Bom dia. Me chamo João Gabriel, sou mestrando em Engenharia Mecânica. Acredito que todo mundo já está energizado aí depois de um coffee break e um descanso. E especialistas em energia eólica, né, depois das apresentações anteriores. Vou falar aqui de um tema interessante, que é previsão de geração eólica, utilizando machine learning. A apresentação consiste de introdução, métodos, modelos de previsão numérico do tempo, redes neurais artificiais e resultados. Então, o que nós queremos? Nós queremos prever a geração de parques eólicos. Aonde estão esses parques eólicos? Um fica no complexo de Santa Vitória do Palmar, no litoral do extremo sul do Rio Grande do Sul, e o outro fica no interior da Bahia, no complexo eólico de Morrinhos, na cidade de Campo Formoso. São duas regiões diferentes e dois terrenos diferentes, como já abordado em outras apresentações. Qual é o horizonte de previsão? O horizonte de previsão é de 144 horas, ou seja, do momento presente até 6 dias à frente, com uma resolução temporal de 10 minutos. Então, nós temos uma saída de geração a cada 10 minutos. Por que nós queremos fazer isso? Nós queremos fazer isso porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico ele requer essa previsão dos agentes geradores. Outra utilidade dessa informação é que ela ajuda no planejamento da operação e manutenção do parque eólico. Falando agora um pouco dos métodos que foram utilizados para prever a geração do parque eólico. Nós temos aqui, em verde, dados e azul, códigos processos. Todas as variáveis dos modelos de previsão foram interpoladas horizontalmente no ponto da torre, só para destacar. O método A consiste em pegar diretamente do modelo de previsão do tempo o módulo de velocidade na altura do cubo, ou mais próximo da altura do cubo. Depois, essa velocidade do ponto da torre passa por uma função de transferência. Essa velocidade é transferida para os pontos dos aerogeradores. Então, aqui nós temos a geração, a velocidade em cada ponto do aerogerador. Essa velocidade entra na função de curva de potência e nós temos a potência gerada por cada aerogerador. No método B, nós pegamos não somente a velocidade, o modo de velocidade do vento na altura de hub. Nós pegamos outras variáveis, fizemos testes, né? E treinamos uma rede neural para prever a velocidade do vento, aqui. Então, a diferença do método A para o método B é que, na função de transferência, o que entra é a velocidade originada pela rede neural artificial, ela vai ser transferida e vai gerar teremos a geração de cada aerogerador. No método C, as variáveis dos modelos de previsão do tempo, elas entram numa rede neural que prevê diretamente a geração do aerogerador equivalente. O que é o aerogerador equivalente? O aerogerador equivalente, aqui nessa foto a gente vê que tem 3 aerogeradores que não estão funcionando, os demais estão funcionando. Então, o aerogerador equivalente é a soma da produção dos aerogeradores em funcionamento dividido pelos que estão funcionando. Certo? Então, no método A e B, ao final, nós temos a produção de todos os aerogeradores. Então, se eu sei que por exemplo, a gente tem o aerogerador ABC, eu sei que o A não vai estar funcionando. Então, quando eu quero saber a potência do parque eólico, eu somo apenas o aerogerador B e C, obtendo aqui a potência do parque. Já no método C, que a gente prevê diretamente o aerogerador equivalente, é apenas necessário multiplicar pelo número de aerogeradores em funcionamento. Nesse caso aqui seria 2. Então, para podermos comparar esses métodos com esse método. Certo? Então, falando um pouquinho dos modelos de previsão do tempo utilizados nesse estudo. Utilizamos 3 modelos de previsão do tempo.
dois globais, que são o GDPS e o GFS. O GDPS rodado no Canadá, o GFS nos Estados Unidos, e também utilizamos o modelo de mesa escala, rodado com condições de contorno vindas do GFS. O modelo WRF que o Lucas já explicou bem. Aqui nós vemos a resolução espacial do GDPS é de aproximadamente 26 km, com uma resolução temporal de 3 horas. Cada quadradinho disso aqui significa 10 minutos. Então, quadradinho verde significa que tem dado. Então, o GDPS tem a cada 3 horas. Certo? Já o GFS, ele tem uma resolução espacial de aproximadamente 28 km e uma resolução horária da 0 hora até 120 horas e, posteriormente, de 3 em 3 horas. O WRF ele tem uma resolução temporal de 10 minutos. E rodamos o WRF com 2 domínios, o primeiro domínio D01 com 12 km e o segundo domínio com 4 km. E as parametrizações vieram do estudo de sensibilidade do time de WRF e utilizou-se para Santa Vitória do Palmar a parametrização MYJ e para Morrinhos a parametrização YSU. Falando um pouquinho de redes neurais artificiais, utilizou-se a rede neural Multilayer Perceptron. Ela é caracterizada por aprendizagem supervisionada, que é treinada por meio da técnica de backpropagation. Aí vem a importância do tratamento dos dados de geração, no caso da rede neural treinada para prever o aerogerador equivalente médio. Porque quando no aprendizado supervisionado, a previsão é comparada com o valor esperado, daí ao erro, né, o cálculo do erro, e esse erro, propagado por meio de cálculo de gradientes, altera os pesos sinápticos da rede para assim gerar o aprendizado. E essa rede neural, Multilayer Perceptron, ela é feed-forward, ou seja, a informação vem da entrada para a saída. As variáveis entram aqui, ocorre ativação dos neurônios, conforme o valor delas, e temos a saída. Pode ser para a rede neural que prevê a velocidade do vento, e para a rede que prevê o aerogerador equivalente, a potência do aerogerador. Aqui falaremos agora um pouco sobre as topologias testadas. O número de neurônios na entrada da rede varia conforme o número de variáveis escolhidos. Testamos também redes neurais com 1, 2 e 3 camadas escondidas. Cada camada tinha o mesmo número de neurônios. Um exemplo, uma rede neural com 2 camadas escondidas e 5 neurônios. Cada camada vai ter 5 neurônios. E o número de neurônios foi variado de 1 a 50. A rede neural com uma camada escondida teve como função de ativação a função tangente hiperbólica. E a rede neural com 2 e 3 camadas, a função de ativação ReLU. E na camada de saída temos apenas um neurônio, pode ser tanto a velocidade quanto o aerogerador equivalente, e a função de ativação linear. Vamos falar um pouquinho de resultados agora, para Santa Vitória do Palmar e Morrinhos. Lembrando que para o método B e C, o resultado aqui são das melhores redes neurais, das melhores topologias testadas. Temos uma pequena legendinha aqui para facilitar o entendimento, para lembrar, né? O método A é o que utiliza, em verde, né? É o que utiliza apenas a velocidade do vento diretamente do modelo de previsão do tempo. O método B utiliza a velocidade vinda da rede neural artificial. E o método C, a rede neural calcula diretamente o aerogerador equivalente. Certo. Aqui, NMRSE é o erro RMSE normalizado e NMB é o bias normalizado. Os dois foram normalizados relativo à potência nominal do parque eólico. A gente vê aqui que para Santa Vitória, o pior resultado de NRMSE foi para o WRF no segundo domínio, com 32,4%. E os três melhores resultados de NRMSE foram com o método C, sendo o primeiro o GDPS, com 23,3%, o segundo o GFS, com 24,2%, e o terceiro o WRF, com 25,2%. Na questão do bias, o pior resultado foi também para o WRF com domínio D02, menos 3,8%.
E os 3 resultados melhores de bias aconteceram também com o método C. Mas agora, o primeiro colocado foi o GFS, seguido do WRF, com 1,1%, e o GDPS, com 2,2%. Aqui, o R é o coeficiente de correlação de Pearson. -1 é correlação negativa e +1 é correlação positiva. O melhor resultado foi para o GDPS, com 0,65 de correlação, seguido do GDPS pelo método B, com 0,64. Já em Morrinhos, o pior resultado de NRMSE aconteceu com o GDPS, com 28,7%. E o melhor resultado aconteceu com o GFS, 20,9% de NRMSE, seguido de um empate aqui do WRF do método C e método B, com 21,8%, e depois o GDPS no método C, com 21,9%. O pior bias normalizado aconteceu no GDPS, com 13,2%, e os 3 melhores bias foi no método C, GFS em primeiro lugar, WRF em segundo e GDPS em terceiro. O melhor coeficiente de correlação aconteceu com o GFS no método B, seguido do GFS no método C, com 0,73. Levando em consideração o NRMSE e o bias normalizado, para cada modelo de previsão do tempo, o melhor método foi o C, nos 2 casos, tanto para Santa Vitória do Palmar quanto para Morrinhos. Agora, pegando o melhor método para cada modelo, nós temos essa série temporal aqui. Essa série temporal engloba o período de teste, que foram 132 dias. É meio difícil de ver aqui o que está acontecendo, né? Por isso, damos um zoom em 6 dias, do dia 15 ao dia 21 de fevereiro de 2018. É possível ver que, tanto para Santa Vitória do Palmar quanto para Morrinhos, a previsão de geração acompanha a tendência da geração real do parque. Por fim, gostaria de falar de um artigo que foi publicado no Brasil de Power deste ano. Esse artigo ficou entre os 10 melhores na categoria de P&D, Novas Tecnologias e OIM. E foi nesse artigo que a gente decidiu utilizar o aerogerador equivalente, pois nesse estudo a gente testou uma rede neural que prevê diretamente a soma total da geração do parque e o aerogerador equivalente. A gente viu ao final que o aerogerador equivalente era uma opção melhor.